Olá amigos, salve! Aqui estamos com alegria e disposição para mais uma edição do nosso Na Área do Esporte, trazendo coisas do nosso desporto, notadamente do desporto da nossa aldeia, no âmbito do futebol. Comemoração para a torcida do Maringá Futebol Clube, merecida comemoração, justificada comemoração, por conta do espetacular resultado que o Maringá Futebol Clube trouxe na sua estreia pela Série C do Campeonato Brasileiro. Foi a Campinas, no icônico estádio Brinco de Ouro da Princesa, e tascou 3-2 na equipe do Guarani. Uma vitória justa. Quem viu o jogo sabe do que eu estou falando. Um resultado surpreendente, é bem verdade, por conta da tradição da equipe adversária, não é? E eu, inclusive, ouvia muitas resenhas. Sou um observador do que se diz em relação ao futebol, principalmente, e eu via muitos dizendo: olha, o Maringá, se voltar de Campinas com empate, será um bom resultado. Se perder por diferença mínima, também não será nada absurdo, por conta de que o Maringá Futebol Clube vai enfrentar o Guarani de Campinas, o Bugre Campineiro, o tradicional, o centenário Bugre Campineiro, que foi campeão em 1978, foi campeão do Campeonato Brasileiro da Série A em 1978. Olha, gente, mas em 1978 nenhum dos jogadores atuais do Maringá Futebol Clube tinha nascido. Logo, eles não têm assim. Acho que nem o técnico Jorge Castilho tinha nascido nessa época. Então, uma coisa é uma coisa, a gente não pode confundir a história de uma agremiação, e essa história do Guarani tem, com a atualidade das agremiações. E a atualidade é favorável ao Maringá Futebol Clube. O time do Guarani, o torcedor do Guarani, é que tinha que estar preocupado com o Maringá do momento, por conta de que, no retrospecto recente, é um time que está qualificado para a terceira fase da Copa do Brasil, vai enfrentar o Atlético Mineiro. É um time que disputou o Campeonato Paranaense e foi vice, perdeu, mas sabe em que circunstâncias, nas cobranças de penalidade, tendo feito na fase de mata-matas uma campanha melhor que o campeão Operário. Isso não é mentira. O Maringá Futebol Clube eliminou o Atlético Paranaense, eliminou o Curitiba, não perdeu para o Operário. Portanto, o retrospecto recente do Maringá Futebol Clube era muito recomendável. O Guarani é que tinha que estar assustado. E o retrospecto que se apresentava do Guarani é de que ele tinha sido campeão brasileiro em 1978. Ora, os jogadores do Maringá Futebol Clube não levaram isso em conta e foram para cima. Fizeram um primeiro tempo melhor, acompanhei o jogo ao vivo no momento e depois resgatei as imagens para observar. Em nenhum momento o Guarani foi melhor que o Maringá. O Maringá explicitou que é uma equipe melhor qualificada que a equipe do Guarani para as disputas desta terceira divisão nacional, desta Série C do Campeonato Brasileiro, que promete, pela sua rodada inaugural, ser muito equilibrada. 9 partidas foram realizadas, eu não estou considerando o jogo do Londrina contra o Ipiranga na segunda-feira, só os que foram realizados no sábado e no domingo, e destes 9 confrontos, 5 terminaram empatados. Isso é uma demonstração de que essa coisa de peso de camisa, e outro receio que alguns menos otimistas tinham: olha, o Maringá vai disputar uma Série C do Campeonato Brasileiro, é outra coisa, tem times pesados, de camisas que envergam varais. O próprio Guarani, a Ponte Preta, Figueirense, Náutico, envergam varais, vírgula. O Maringá Futebol Clube também tem a sua camisa pesada, a sua camisa também tem peso. E isso ficou provado nesta inquestionável vitória sobre o Guarani. E uma coisa curiosa, eu acompanhava o depoimento dos integrantes da comissão técnica e jogadores do Maringá Futebol Clube, acompanhava pela rádio Jovem Pan com o meu amigo Edvaldo Ferreira, a equipe esteve presente na saída do campo. O Jorge saiu esbravejando contra a arbitragem. Sim, venceu o jogo. E é interessante porque essa questão da arbitragem, você que, como eu, gosta do futebol e acompanha as coisas do futebol, elas são frequentes, né? Dificilmente uma partida você não ouvirá integrante da comissão técnica, os próprios jogadores reclamando da arbitragem. Mas isso normalmente acontece quando o time perde. O treinador vai para a entrevista coletiva e diz: olha, não gosto de falar de arbitragem, e já começa falando de arbitragem, mas perdi porque o árbitro foi penal.
perdi porque o árbitro inverteu faltas, perdi porque o árbitro deu um pênalti que não existiu. Comumente se ouve isso, quando a equipe perde. E no caso, o Jorge Castilho venceu o jogo, venceu de forma insofismável, para usar uma expressão de antanho, e saiu dizendo que não ficou satisfeito com a arbitragem não, e depois revendo os lances, eu fui ver de onde é que o Jorge tirava essas reclamações todas e vi, por exemplo, que o pênalti que o árbitro de Campo Grande, não me acordo o nome, deu em favor do Guarani, já nos minutos iniciais da partida, foi um pênalti inexistente, foi uma divisão de bola normal, que em situação normal não seria dada a falta máxima. Então o Jorge Castilho tem razão de reclamar a arbitragem realmente. E em outros lances também, na própria expulsão do Cheron no segundo tempo, o Maringá conquistou esses 3-2, eu não tinha falado do placar ainda, era 3-2, mas você está vendo as imagens aí, está vendo os gols, está vendo o pênalti em favor do Guarani e não se baseie pelo que estou dizendo, olhe as imagens, observe as imagens e mais adiante observe o comportamento do árbitro ao longo da partida. Eu acho sim que o Guarani foi favorecido pela arbitragem, o Maringá foi prejudicado pela arbitragem e mesmo assim venceu por 3-2, um resultado espetacular que consolida esta boa fase pela qual passa o Maringá Futebol Clube. A diretoria tantas críticas sofreu, foi alvo de tantas críticas por conta de que do elenco da temporada permitiu a saída do Zé Vitor e permitiu a saída do Rodrigo. São coisas naturais, acontece que os jogadores que vieram e está posto estão substituindo à altura o Jorge Castilho. Não é porque o Rodrigo deixou o time que ele perdeu a composição do meio campo, não. O Ronald jogou ali como volante, é zagueiro de origem, mas está se adaptando a esta função, foi muito bem. A trindade de zagueiros, com o retorno do Vilar, também se comportou muito bem. Aliás, o time, poucas alterações em relação ao que vinha fazendo de uma campanha no estadual. A rigor, apenas a ausência no gol, estranha ausência no gol de Davidson. A assessoria de imprensa não deu explicações se houve lesão, se houve algum desconforto clínico do profissional, mas é fato que o Davidson deixou de ser o goleiro titular para a entrada do Rafael Williams, que foi bem também. O Maringá Futebol Clube tem 3 bons goleiros, mas o titular é o Davidson, não é? Poucos times do Brasil têm jogadores na posição de goleiro como o Davidson, que é alvo de algumas críticas infundadas e injustas por conta de... o Davidson paga, por exemplo, até hoje, por não ter pego nenhum pênalti na eliminação do time na Copa do Brasil, por ter tomado um gol de falta do Atlético no ano passado ainda. Ele não é um goleiro perfeito, mas é um goleiro que toma gols como o Hugo Souza do Corinthians toma, como o Everton do Palmeiras toma, como o Rossi do Palmeiras toma, como os próprios companheiros seus que às vezes ocupam a posição de titular também tomam. No entanto, sobre estes não pesa muita coisa. Agora, sobre o Davidson, acho que o Davidson precisa rezar um pouco mais para ser um pouco mais complacente com ele. Ele é bom goleiro, quando faz partidas espetaculares pouco se fala, e quando toma gols que qualquer um tomaria, fica se repercutindo o tempo todo. E talvez até tenha sido um desconforto psicológico essa ausência do Davidson, não sei bem, não tenho informação concreta. Mas enfim, primeira vitória fora de casa contra o Guarani, 3-2. Jogo seguinte, diante do São Bernardo, no estádio regional de Davids. Oxalá a empresa que está cuidando da requalificação do gramado cumpra o prometido e deixe o estádio em condições a partir do dia 17. O jogo está agendado para o dia 20, às 4 da tarde, certamente com a presença de um grande público. Ainda sobre o futebol, o Galo Maringá jogou como mandante, mas na cidade de Cianorte, diante do Iguaçu, e empatou em 0-0. Resultado que deixa ainda uma expectativa do torcedor sobre o que esperar deste time nesta divisão de acesso do Campeonato Paranaense, em busca de 2 das vagas que são destinadas a 2 equipes para a elite do futebol paranaense. A gratidão pela sua atenção, um abraço forte para quem é do Sul, para quem é do Norte, axé e boa sorte.